Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 3 anos que a gente estava junto. E só eu sei o bem que ele fazia, não só a mim, mas ao meu filho também. Olha, no começo, muita gente achou que a gente não fosse dar certo, pelo fato de eu ser 11 anos mais velho do que ele. Só que o tempo foi passando e a gente foi provando que aqueles que pensavam isso estavam completamente enganados. O Leandro já tinha se tornado tudo para mim. E só eu sei o quanto era feliz a seu lado. Eu tinha um filho de 8 anos, fruto de um relacionamento do passado. E meu filho também se dava bem demais com ele. Para você ter uma ideia, ele passou a chamá-lo de pai. Até porque o Leandro o tratava exatamente assim. O pai dele, o pai dele de verdade, de sangue, não quis assumi-lo. Quando soube que eu estava grávida, como fazem muitos homens, né? Se afastou. Sumiu até hoje. Nem sei por onde que ele anda. De modo que acabei me tornando mãe solteira. E desde que eu e o Leandro começamos a ficar juntos, principalmente depois que ele veio morar comigo, os dois começaram a se entender tão bem, que é como eu já disse, meu filho passou até a chamá-lo de pai. Eu me derretia toda, vendo os dois brincando juntos. Lá no começo, inclusive, fiquei assim meio, sabe, a gente nunca sabe, né? Então, perguntei pra ele: Leandro, você não se incomoda, né, do Fabinho te chamar de pai? Se incomoda? Claro que não. Que ideia, meu. Imagina, você sabe que eu adoro o Fabinho? Olha como aquilo me deixou feliz. Cheguei a conter o choro, de tanto que aquilo me pegou de surpresa, porque foi uma resposta assim tão espontânea. Isso, aliás, me fez amá-lo ainda mais. Olha, eu posso dizer que ao longo daqueles 3 anos, eu era uma mulher feliz. Além de ter a meu lado um homem por quem estava apaixonada, ele também fazia o papel de pai por meu filho. E foi ao cabo desses 3 anos que aconteceu uma situação que eu não poderia imaginar. Até porque foi tão inesperado. Estava tudo indo bem entre nós. Não houve aquele espécie de mudança que às vezes existe, né, no relacionamento. Não. Eu acho que isso foi o que me deixou mais confusa. Ele chegou do serviço num sábado e disse que precisava conversar comigo. Estava tão esquisito. Claro que já fiquei com o pé atrás, né? Entre uma coisa e outra. Depois de ter dito que eu era uma mulher incrível, muito especial. Ele falou uma coisa que quase me fez cair duro. Apesar de tudo isso, Miriam, infelizmente não vai dar pra gente continuar junto, viu? Vou ter que sair dessa casa. Sair? Mas o que é isso, Leandro? É alguma brincadeira? Pior que não, tô falando sério. Queria pedir pra você não complicar, sabe? Porque já tá sendo tão difícil pra mim te falar isso. Vou passar esse final de semana na casa de um amigo. Depois eu dou um jeito de vir buscar as minhas coisas, minha roupa. Leandro, para aí, Leandro, o que é isso? Você vai me deixar assim, desse jeito? Sem me dar uma explicação? A troco de quê? O que houve para você tomar essa decisão? Eu fiz alguma coisa de errado? Alguém te envenenou contra mim? Não tem nada a ver com isso, meu. É uma coisa que eu já estou pensando em fazer já faz bastante tempo. Me desculpa, tá? Eu não queria te magoar, mas é que não tem outro jeito. Tá, mas e o Fabinho? Como que vai ser? Você sabe que ele te adora, ele te considera um pai. Eu sei. Pode ficar tranquila que isso não vai mudar. Sempre que possível, vou dar um jeito de vir aqui para conversar com ele, para vê-lo, até levá-lo para passear, tá? Passar um tempo comigo. Vai continuar exatamente do mesmo jeito. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, de um segundo pro outro,
Meu castelo de areia ruiu. E o pior é que nada do que eu fiz foi capaz de fazê-lo mudar de ideia. Até chamei o Fabinho para ver se meu filho conseguia dizer alguma coisa que o fizesse pensar melhor, mas nem ele conseguiu mudar aquele cenário. E quando o Leandro saiu por aquela porta, olha, eu desabei. Meu filho, coitado, que ainda não tinha entendido o contexto todo, né? Até porque era uma criança, 8 anos, se assustou quando me viu chorando daquele jeito. Antes de ele sair, eu até perguntei ao Leandro se tinha outra mulher. Até porque nesses casos, sempre tem, né? Porque, sabe, uma pessoa, de repente, não toma uma decisão dessas assim, sem mais nem menos, sem motivo. E geralmente o motivo é outra mulher. Mas ele fugiu da pergunta. O que só me fez pensar que podia sim ter sido por isso, por causa de outra, que ele tinha resolvido me deixar. Pensa na minha amargura. Pensa na tristeza que tomou conta de mim. Só que apesar disso, não joguei a toalha. Achei que ainda poderia reverter a situação. Só que na quarta-feira, ele fez aquilo que já tinha prometido. Foi buscar o resto das coisas dele. Detalhe, foi num período em que eu não estava em casa. Estava trabalhando. Quando cheguei em casa, peguei meu filho na vizinha. Era ela que ficava com ele, para mim. E quando fui até o quarto, vi que não tinha mais nada dele ali. Olha, eu já estava acabada, mas nessa hora me bateu uma tristeza assim que... Depois ele mandou mensagem para avisar que tinha passado ali para pegar suas roupas, seus objetos, e que tinha deixado a cópia da chave debaixo do tapete na entrada da porta da sala. Desabei na cama naquela hora. Chorei tanto que eu pensei que fosse morrer de tanto chorar. Meu filho apareceu ali no quarto e eu abracei tão forte esse menino. Falei que o papai tinha ido embora, mas que não era para ele ficar triste, porque sempre que possível o Leandro viria vê-lo, né? Daria um jeito de passar um tempinho com ele. Isso ele prometeu. Até ele chorou. Pensei que ele não entendesse ainda tudo assim, mas ele chorou. Demorou uns dias, até que conversei com a irmã dele, e foi através dela que eu fiquei sabendo de umas coisas que me deixaram mais arrasada do que eu já estava, como se isso fosse possível. Ela pensava que o Leandro tivesse me contado o motivo da nossa separação. Tanto que falou. Você sabe que eu gosto de você, Miriam. Queria muito que vocês tivessem continuado juntos, mas meu irmão acho que fez o certo, né? Menina tá esperando o filho dele? Como é que é? O que você falou? Quem que tá esperando o filho dele? A expressão dela se transformou. Para ela, devia ter sido surpresa. Eu ainda não sabia de nada. De todo modo, foi através dela que eu soube que o Leandro estava envolvido com outra, sim. Uma tal de Patrícia, colega do seu trabalho. E que essa menina estava esperando um filho dele. Meio sem acreditar, eu perguntei. Quer dizer, então, que ele resolveu me deixar por causa dessa outra, essa Patrícia. Ela confirmou. Depois acrescentou que a menina estava no 4º mês da gravidez. Olha, eu fiquei em estado de choque quando soube disso. Ele andava me traindo com uma colega de trabalho. Imagine o tamanho da minha decepção. Claro que depois
quando ele apareceu ali em casa para ver o Fabinho, eu conversei com ele. Cobrei uma explicação. E ele não negou. Quer dizer, ficou um tempão em silêncio, com certeza, sem saber o que dizer, mas no fim, confirmou tudo. Aquilo que a minha ex-cunhada tinha me contado. E ainda falou que tinha intenção de me falar. Só estava esperando um momento melhor. Sabe, na hora, juro, fiquei com raiva dele. Fiquei mesmo. Sabe, eu não esperava esse tipo de comportamento. Me doeu muito saber que ele aprontava comigo. Inclusive, cheguei a pensar até em pedir que ele nunca mais aparecesse ali em casa. Mesmo que isso acabasse afetando meu filho. Só que no fim, pensei melhor e achei que não devia fazer isso. Pelo bem, pela felicidade do meu filho, porque ele adorava o Leandro. Para ele, era o pai que ele não havia tido. Olha, não sei como não caí de cama, porque pensei que fosse cair em depressão. Isso só não aconteceu porque eu sabia que não podia me entregar. Meu filho precisava muito de mim. Por isso eu tentei, do jeito que pude, levantar a cabeça, seguir com a minha vida. Mas só eu sei o quanto me custou. Chorava todos os dias, principalmente depois que chegava em casa. Entrava no quarto, procurava o Leandro, mesmo sabendo que não ia achá-lo, como tinha prometido. Ele vinha de vez em quando para conversar com... Sabe, ele prometeu e na hora eu não duvidei que ele viesse mesmo. Ele amava o Fabinho, disso eu tinha certeza. Às vezes o levava para passear. Pensa na alegria desse menino quando viu o Leandro. Ainda bem que pelo menos nisso ele cumpriu o prometido. Não se afastou do meu filho. Porque eu tive medo, sabe, do pobrezinho ficar até doente por causa disso. Só que ao mesmo tempo, eu também não sabia se essa proximidade era boa ou se era ruim. E eu digo isso em relação a mim. Porque sempre que ele vinha ver o Fabinho, era inevitável, sabe? A gente via, lógico. Imagine como que eu me sentia nessas horas. Me dava uma dor aqui no peito. Só de lembrar que ele não era mais meu. Tinha me deixado por causa de outra. E que essa outra estava inclusive esperando um filho dele. Quando ele ficava ali brincando com o Fabinho, eu ficava assim num canto só observando. Coração apertado, aquela vontade de chorar. Um dia, assim que ele se despediu para ir embora, eu fui com ele até o portão e perguntei: como que vai ser depois que teu filho nascer, hein, Leandro? Você vai continuar tratando o Fabinho do mesmo jeito? Pergunta boba, menina. Claro que vou. Tudo vai continuar exatamente do mesmo jeito. Eu adoro o Fabinho. Para mim, ele é meu filho. Você sabe disso. Isso não vai mudar nunca. Só espero que não mude mesmo, viu? Não sei como ficaria a cabecinha dele se você o deixasse de lado. Se é o único pai que ele conheceu. Lembra que um dia ele passou em casa para ver o meu filho? Mas eu tinha deixado na casa da minha mãe. Havia tido um compromisso. Não tinha como deixá-lo ali sozinho. Ele inclusive foi dormir na casa da mãe. Ficamos ali conversando. E pelas tantas, o Leandro perguntou: e como que você tá, minha? Como que eu tô? Levando, né? Procurando me levantar da rasteira. Puxa vida, desculpa se eu te fiz sofrer, mas tem circunstâncias na vida que obrigam a gente. Nunca foi a minha intenção te fazer sofrer. Você sabe disso. Olha, bastou de entrar naquele assunto para eu já começar a chorar. Sempre fui muito emotivo.
Ele então se aproximou, me abraçou, tentou me consolar, até que no fim, eu juro, pensei que aquilo nunca mais fosse acontecer, mas aconteceu. Nunca imaginei que a gente se beijou, um beijo foi puxando o outro, e no fim acabamos ficando lá no meu quarto. Um quarto que também já tinha sido dele, onde nos entregamos um ao outro, como antigamente, eu juro. Não sei se isso me fez bem ou se me fez mal. Quer dizer, na hora, claro que fez bem, né? Mas depois, ele foi embora e eu fiquei ali sozinho, me sentindo tão perdido, tão carente. Sabe aquela falta da pessoa? Aquela dor no peito que não passa. Eu sabia que era só uma recaída. Que ele não iria largar a Patrícia para voltar para mim. Aliás, ele mesmo deixou isso bem claro depois que fizemos amor. Como meu filho dormiria lá na mãe, me senti ainda mais solitária naquela noite. O fato é que, para resumir, ainda tivemos outras recaídas depois dessa primeira. Volta e meia, ele vinha ver o menino, ficava até a noite, até que eu colocasse meu filho para dormir, e depois a gente aproveitava para ficar um tempo juntos. Só que eu não sou boba, né? Eu não me iludia. Sabia muito bem que ele só me procurava por causa de sexo. Nunca teve intenção nenhuma de voltar para mim. Tanto que depois que acontecia, ele nem ficava mais um tempo ali comigo na cama. Levantava, se vestia e tratava de ir embora. Voltava lá para aquela casa onde já estava vivendo com outra mulher. Repito, não sabia se aquilo estava me fazendo bem ou me fazendo mal. Porque depois, o sentimento de vazio era terrível. De todo modo, cadê forças para impedir? Fui me deixando levar. Até que, sem dizer nada, de repente ele se afastou. Inclusive, passou a demorar o dobro, às vezes o triplo, para ver o Fabinho. Eu até procurava entender, porque só andava mulher, estava na reta final da gravidez. Só que, sei lá, acho que ele podia pelo menos ligar de vez em quando. Nem tanto por mim, mas pelo menos para falar com o menino, saber notícias dele, como é que ele estava. Olha, me partiu o coração quando ele vinha me perguntar: pai vai vir para ficar comigo hoje, mãe? Tô com tanta saudade dele. O que eu ia dizer, meu Deus? Um dia, cheguei numa bronca no Leandro, através de mensagem. Você precisa ter um pouco mais de consideração pelo Fabinho, viu, Leandro? Ele tem me perguntado de você todos os dias. Será que você vai esquecer o menino? Custa você dar uma passadinha aqui para ficar um pouco com ele? Ele dava desculpa de que estava corrido, mas que, quando fosse possível, daria um jeito de ver o meu filho. Só que os dias iam passando e nada. Enquanto isso, meu filho ficava ali pelos cantos, se queixando de saudade do pai, perguntando por ele a todo momento. Imagine como que ficava meu coração de mãe nessas horas. Foi pela sua irmã, minha ex-cunhada, que eu soube que o filho dele com aquela outra tinha nascido. E com certeza era por isso que ele tinha se afastado ali de casa. Somente depois de quase 2 meses ele deu as caras. Trouxe até um presente para o Fabinho, como se quisesse se desculpar pelo tempo de ausência. Pensa na alegria do meu filho quando viu esse homem pela frente.
Ele nem deu muita bola pro presente que ele tinha comprado. Sabe? Mas a sua felicidade era por ver de novo, depois de tanto tempo, aquilo que para ele era seu pai. O Leandro prometeu que não ia mais se ausentar durante tanto tempo. Deu desculpa de que seu filho tinha nascido, que tudo estava assim, muito corrido para ele. Mas se ele realmente quisesse, teria arranjado um tempinho para o Fabinho. Eu também estava morrendo de saudade dele. E também tive aquela sensação assim de, sabe, de esmorecimento quando vi diante de mim. Olha, minha vida não anda fácil. Minha vida, na verdade, se tornou um drama. Acho que as coisas vão ser assim para sempre. De que adianta ter esperança, sabe? Não tem muito por que pensar que vai ser diferente amanhã ou depois. Talvez eu nunca consiga esquecê-lo. Talvez tivesse uma única chance disso se eu riscasse da minha vida para sempre. Mas de que jeito, meu Deus? Não posso. Meu filho considera o pai. E eu também não tenho força para isso. Não consigo me livrar dessa dependência, desse sentimento. Pelo simples fato de que, mesmo que não seja uma coisa constante, ele vai se manter presente na nossa vida. Pelo vínculo afetivo que criou com meu filho. Olhando a situação pelo lado do Fabinho, isso não deixa de ser uma coisa boa, né? Porque esse vínculo parece que vai durar. Esse vínculo tem chance. Embora ele já tenha outro filho, né? Mas de qualquer maneira, por um lado é bom. Só que por o meu lado é péssimo. Como vou conseguir esquecer esse homem, meu Deus? Se eu vejo de vez em quando, isso continua alimentando esse sentimento. Por mais que não aconteça nada entre nós, só de vê-lo, e de vez em quando, faz esse amor me rebentar por dentro. Não quero ter esperança, mas é natural, não dá para evitar. Queria tanto esquecê-lo de vez. Poder olhar para ele como um amigo, sem sentir essa coisa ruim de impotência, de incapacidade que me consome. Queria tanto arrancar esse sentimento do meu peito. Só que não consigo como. É isso o que me pergunto dia e noite, sem parar. De que jeito que vou deixar de amá-lo, se ele continua se fazendo presente? Tudo bem, nem é por mim. É pelo menino. Mesmo assim, como vou esquecê-lo, se toda vez que eu vejo, desejo um pouco? Quero ele de volta, para mim. Aquela esperança que eu sei que eu não devo alimentar, se alimenta por conta própria. E a paixão bate no peito de novo do mesmo jeito. Como vou superar esse amor, meu Deus? Se ele já se tornou a minha sina, a minha cruz.